Olá, olá, olá! Eu sou a Eliane Prado. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira live de 2021. Estavam com saudades? Eu também. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. Vocês já pensaram sobre isso? Somos poderosas quando podemos escolher ou não? Como é que é essa questão do poder da escolha? Quero dizer para vocês que é um imenso prazer estar aqui de novo, abrindo essa janela, esse canal de comunicação, porque quando a gente põe para o mundo o que a gente aprendeu e o que a gente vivenciou, a gente só devolve as experiências, a gente devolve energia, a gente devolve tudo aquilo que a gente recebeu, né? Então, quando a gente recebe bênçãos, a gente recebe essas alegrias, a gente tem e quando a gente tem o prazer, né, de poder retribuir. Claro que hoje está muito cedinho ainda, é a primeira vez que eu faço live às 8 da manhã, então vamos testar esse horário. O pessoal está chegando aí, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, para que a gente verifique o melhor horário, se o melhor horário é pela manhã ou se o melhor horário é às 2 da tarde. Vocês que vão decidir isso para mim. Claro que a gente precisa contar que nós somos mães e somos empreendedoras, então a gente não tem assim um horário disponível, né? E eu vou dizer para vocês que sim, eu também tenho essa dificuldade em estar muitas vezes me controlando em relação a horários, né? Quando a gente tem filhos pequenos, quando a gente tem o nosso negócio, quando a gente sente muito forte essa responsabilidade da casa sobre nós, a gente se sente um pouco pressionado, né? Então, não se deixe pressionar, escolha o que é melhor para você. E o horário vai ser uma coisa que nós vamos escolher, porque eu sinto no coração que o que eu tenho para ensinar, as experiências que eu tive nos últimos anos em relação à maternidade, em relação ao meu negócio, vão poder ajudar muitas mulheres, muitas mães, muitas empreendedoras a desmistificar, né, essa nossa sacola de culpas que a gente vai carregando ao longo do tempo, a culpa de não ser uma boa mãe, a culpa de não ser uma boa empresária, a culpa de não ser uma boa dona de casa, a culpa de não ser uma boa esposa e assim por diante. E a gente traz, isso não é de agora, isso é de algum tempo. Então a ideia é realmente desmistificar isso, né? Destralhar, esvaziar essa sacola de culpas. E aí eu quero com vocês contar as minhas experiências, o meu ponto de vista, o que eu fiz para destralhar a minha sacolinha. E eu confesso que volta e meia essa sacolinha quer voltar a encher. E a gente tem esse cuidado, né, em não deixar ela encher novamente. E vou pedir para vocês mandar o aviãozinho para as pessoas que você considera importantes, que você considera pessoas que são legais para você, que vão poder usar esse conteúdo que a gente vai falar hoje sobre o poder de escolher
na vida delas e melhorar a convivência, a relação entre mães, filhos e negócios. Esse relacionamento complicado de mães, filhos e negócios. Então vamos lá, o pessoal já está chegando, já está dando oi aqui. Muito bem-vindas e alguns bem-vindos também. Eu falo mais para mulheres, mas não impede dos homens estarem aqui também, porque a gente fala de produtividade, né? E tudo que envolve essa questão. Então, produtividade não é algo só feminino ou só masculino, é só a visão, né? Porque a gente entende a produtividade como algo onde produzir algo, né? Agir e colocar algo, né? Em ação. E no tempo da Revolução Industrial, isso foi muito forte, né? Para os homens, porque naquela época eram os homens que tomavam muito à frente, né? E hoje, claro, mudou um pouco bastante, onde as mulheres já estão bem inteiradas no mercado de trabalho, né? Em muitos lugares elas estão tomando a frente. E ali era medido a produtividade por quantidade, por tempo, né? Se você produzisse, você ganhava, né? E tinha uma questão envolvida nisso. Hoje nós temos que olhar a produtividade como algo, para nós mulheres, como algo realizador. Se você realiza, você você se sente produtiva, né? Então nós temos que desmistificar muita coisa em relação à produtividade e vem comigo que esse ano nós vamos desmistificar muita coisa e esse ano nós vamos produzir muita coisa e vai ser muito legal, muito legal. Sabe a história de construir uma tribo, uma legião? Eu quero construir isso, essa tribo de mulheres que se sentem produtivas, que se sentem em paz com as suas rotinas. E é isso que eu quero construir esse ano. E vem junto comigo, chama suas amigas que também estão nessa mesma vibe que a gente, para que a gente possa construir isso. Porque eu entendo que quando uma mulher, uma mãe, ela tá leve, ela tá feliz, a casa fica leve, fica feliz, as crianças ficam leves, ficam felizes, o marido fica leve, fica feliz. E o filho produz mais nos seus estudos ou no seu trabalho. E o marido também produz mais nos seus estudos, nos seus trabalhos. Então todos ganham quando a mulher ela tá feliz e leve e de bem com as suas rotinas. Quando eu fui preparar essa live, me veio muito forte, né? Falar hoje, nessa nossa primeira live, sobre o poder da escolha. Oi, lindona. Oi, Heidi. Tudo bem, gatíssima? Seja bem-vindo. E falar sobre essa questão do poder da escolha. E aí eu tava pensando no que contar para vocês e eu acho que quando a gente se conta as nossas histórias, né? Pelo menos eu adoro ouvir histórias de outras pessoas, porque as histórias conectam e as histórias nos inspiram, né? Então eu quero trazer 4 pontos para vocês em relação a esse poder de escolher. Então, primeiro, o que é o poder? Né? O poder, nós temos várias formas de olhar para ele, né? Uma forma é o poder em relação ao verbo poder, eu posso, né? Eu tenho essa questão do realizar, do agir. Então, eu tenho ação envolvida nesse poder. E o outro poder é do adjetivo. Até foi engraçado, porque ontem eu falei assim, filho, poder. Poder é o quê? É verbo, eu posso, tu podes, ele pode. Tá, e o que mais? O verbo da questão de força. Aí ele teve que procurar, né, na cacholinha dele lá,
a caixinha do português. E aí nós descobrimos que poder de eu posso é verbo e o poder de força é adjetivo. Ó, viu? Ah, Eliane também é cultura. Não é cultura, é educação, né? Português. E então, assim, o poder da força, o agir com força. Vamos pensar no poder como um agir com força. E escolher. Escolher é você optar, é ter a preferência por alguma coisa, é você decidir por algo. Então você tem o agir com força no decidir. Olha como isso é forte, né? Não é só uma decisão, não é só um pensar, mas é um agir com força em prol daquela sua decisão. E aí, eu quero então falar sobre 4 pontos principais para a gente ter esse poder no agir, né? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês levem bastante em conta, como a gente fala, papel, caneta, água ou chazinho, que a gente vai falar coisas bem interessantes aqui que vão nos ajudar muito em vários momentos da nossa vida, certo? A primeira coisa que a gente precisa levar em conta para tomar uma decisão, porque muitas vezes as decisões elas definem, né, o nosso futuro, definem o que vai acontecer, definem a nossa próxima jornada, e elas têm consequências e elas têm riscos e elas têm dificuldades. E quem aqui nunca decidiu no impulso e às vezes ou não levou certas coisas em consideração e lá no final disse, onde é que eu tava com a minha cabeça quando eu não pensei nisso, né? E aí eu quero que você pense no teu objetivo, nas tuas metas, nos teus valores, nos teus sonhos. Você tem eles, claro, parece clichê falar disso, né? Todo mundo tá falando isso agora, né? Por conta da pandemia, todo mundo resolveu falar em propósito, em objetivos. Mas eu posso dizer de carteirinha, de vida, que precisa ter. Porque quando a gente sabe para onde é que a gente quer ir, a gente tem objetivos, a gente tem metas, a gente sabe por que vai levantar pela manhã. A gente sabe por que vai vender um produto ou postar algo no Instagram ou auxiliar o filho nos estudos ou manter a casa organizada ou manter a rotina organizada. A gente sabe o que a gente quer e aí em cima disso a gente consegue tomar as melhores escolhas. Respeitar você primeiro. Então analisar assim, tá, o que eu quero para minha vida? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? E aí você tomar a escolha, se tu vai pela direita ou pela esquerda. Quantas vezes a gente vê, né, as postagens com uma pessoa parada numa encruzilhada, para cá ou para cá, para direita ou para esquerda. E nada mais é de você levar todos esses pontos em consideração quando você faz isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. E quando a gente não respeita o que a gente quer, a gente faz as coisas pelos outros. E aí você acaba se perdendo, viajando na maionese depois e dizendo, caraca, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Né? E aí as decisões da vida, elas pesam sobre nós, né? Então por isso que a gente tem que cuidar muito bem, pensar em mim. O que eu quero? Quais são meus valores? Isso vai respeitar os meus valores de vida? Vai respeitar os meus sonhos, o que eu quero conquistar, né? Quando eu fui sair da 8ª série para ir para o 2º grau,
eu pensava assim, nossa, mas eu não quero ir para um segundo grau normal, né? Eu já queria algo mais, porque eu sabia que eu queria mais da minha vida, né? Eu não queria só ter um segundo grau, só estudar. E aí os professores, conversando com a gente em sala, comentaram que tinha os cursos profissionalizantes, mas eram pagos, né? Tinha o de magistério para as meninas, que era assim, né? Magistério para as meninas. E para os meninos tinha técnico em mecânica e eletrotécnica. Hoje já tem muito mais cursos nessas duas escolas. Mas eram colégios pagos, né? Particulares. E eu vinha de uma rede pública. Nós éramos do interior da nossa cidade e financeiro não era tudo aquilo, né? E aí eu falei assim, não, eu quero sair do segundo grau formada, já com uma profissão, para eu poder já ter o meu dinheiro, para eu poder conquistar as minhas coisas. E aí eu fui atrás e descobri que a prefeitura tinha um programa onde eu estudaria pela manhã e à tarde trabalharia numa escola, na biblioteca, contando história para as crianças, controlando os livros, arrumando os livros e todo aquele aparato que vem, né, de uma biblioteca. E então a prefeitura pagaria os meus estudos e o meu transporte, porque eu pegava o ônibus, eu saía de casa às 5h30 da manhã, pegava o ônibus às 6 para chegar às 7h30 na escola, né, e toda essa logística, né, para almoçar. Eu almoçava numa senhora perto da escola, enfim, né, mas o que eu quero dizer assim, eu fui atrás e falei pro meu pai e pra minha mãe, vocês me ajudam a conseguir a documentação, e porque tinha que ir na cooperativa, tinha que ir em alguns bancos e tal, para comprovar que a gente não tinha a renda para suportar o pagamento de uma mensalidade, que dava na época quase um salário mínimo, né? E eu fiz a minha parte, que foi me dedicar, foi uma semana de avaliações e tudo, e no final eu passei em terceiro lugar, de 60 meninas. Ai, aquilo ali foi a minha primeira conquista. E porque eu tinha decidido. E o pai e a mãe disseram assim, tá, mas será que vai dar certo? Será que eu... Sim, eu vou. Vocês fazem a parte de vocês, eu faço a minha. Né? E aí, o poder da decisão. Se eu não tivesse decidido estudar, ter uma profissão depois do no segundo grau, muita coisa tinha sido diferente, né? Porque aí quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui fazer meus estágios, eu tinha já outra visão das situações, né? É o que me possibilita hoje, né? Às vezes, essa cara de pau de estar aqui falando com vocês e querer ensinar, e eu aprendi a gostar disso, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é os nossos objetivos, as nossas metas. Porque eu não queria ser mais uma. Porque teve amigas minhas que terminaram a 8ª série e ficaram em casa. Porque os pais diziam que para trabalhar no interior não precisava segundo grau. Para trabalhar na roça, para tirar leite, para cozinhar. E aquilo me deixava assim tão angustiada, porque eu acredito que o estudo liberta a pessoa, liberta uma nação. Enfim, mas tenha claro os seus objetivos, suas metas, os seus valores, o que é importante para você, o que não é. Opa, isso aqui vai bater contra o meu valor da lealdade, contra o meu valor da honestidade, então não faça, não vai, né? Contem aí pra mim também, se vocês têm uma história assim, que vocês tinham objetivos, tinham metas e correram atrás disso e decidiram pra isso, né? Porque o pessoal dizia, mas tu não tem vergonha de andar de trator pela cidade pra ir buscar os documentos? Eu não tenho, porque o meu objetivo é maior, eu tô pensando lá na frente. Mas tu tá indo dormir na casa de uma tia, andando
Isso dava acho que uns 4 a 5 quilômetros. Eu pegava, teve dia que choveu, eu pegava o guarda-chuvinha, minha mochilinha e ia lá para poder passar nesse concurso, né? E aí depois estudando também, às vezes tinha dias que chovia tanto que mesmo trocando de sapato, ele ficava todo sujo de barro. E às vezes eu ficava constrangida, né, de chegar na escola toda, né, com o tênis sujo. Mas fazer o quê? O meu objetivo era maior, né? Então, assim, hoje eu vejo que a minha escolha, eu pautei nos meus objetivos, né? Eu tracei metas para isso, né? E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a questão de trazer para consciência. Você ter clareza, você ter a questão do propósito bem certo, porque dificuldades vão ter. Quando a gente não tem claro o tal do propósito de vida, qual vai ser o meu legado, traz para clareza, Quando a gente fica decidindo de cabeça quente, decidindo por impulso, por pressa, até por ser mimada, porque eu quero, porque eu preciso, você toma decisões que não vão te trazer bons resultados, ou que vão te trazer muitas dificuldades naquele caminho, muito estresse naquele caminho. Quem é que nunca tomou uma decisão assim pautada no, vamos rápido aí, né? Principalmente essas compras vai acabar em 2 minutos, aí você compra depois de, não era bem isso que eu queria, não é? Ou pautada em cabeça quente, né? Principalmente com os filhos. Às vezes a gente tá resolvendo alguma situação, um negócio mais tenso, e aí os filhos vêm lá encher a paciência da gente. A gente, não, sim, tá. Depois, não era bem não que eu queria dizer, né? Mas naquele momento eu tava de cabeça quente. Então sempre respira, traz para o momento presente, traz para a consciência, e aí você consegue raciocinar melhor em cima. Opa, peraí, será que é isso mesmo? Será que vamos para esse lado? Não vamos? A questão de você dizer sim para o teu propósito, para o teu objetivo, a razão de você dizer sim para o teu planejamento, isso conta muito quando você tem suas coisas planejadas, né? Tira do piloto automático, tira deixa a vida me levar, porque aí você decide tudo errado. Nessa questão de você ter claro o seu propósito, eu tenho um exemplo bom e um exemplo não é muito legalzinho, né? O que vocês querem? O bom? O bom ou não legalzinho primeiro? Né? Bom, vou contar o legalzinho primeiro, né? Legalzinho foi bem recente, porque eu e meu marido, depois que a gente fez uma planilha controlando tudo que entra e tudo que sai, a gente começou a ter uma vida financeira um pouco mais gostosa, vamos falar assim. Mas a gente começou a respeitar o nosso dinheiro, né? Respeita o dinheiro. E aí, chegou para nós uma proposta de quitar, né, uma situação por menos da metade do valor original. E aí a gente se empolgou e vamos pagar e pedimos o boleto e tal, né? Nós no impulso, né? Nossa, nós vamos economizar um monte e tal. E aí a gente disse, não, vamos trazer para a realidade, vamos trazer para perto, para a consciência. Aí a gente começou a pensar, mas um banco perderia dinheiro só para a gente poder quitar essa situação? Somando o que a gente já tinha pago com o valor que nós iríamos pagar agora, não dava nem o valor do valor inicial. Não sei se esses os termos que a gente usa. Então o valor inicial era 1,
o valor pago mais o valor que iríamos pagar não chegava, não fechava essa conta. E aí a gente começou a desconfiar. Aí meu marido foi no banco e foi verificar, e aí a gente percebeu que era um trote, um boleto falso, eles tentando enviar por conta da pandemia e tal. E aí depois a gente se sentiu aliviado, agradeceu e a bênção que a gente recebeu de trazer para clareza, de trazer para consciência. Então, foi muito forte isso, traz para consciência. Porque se a gente não tivesse feito clareza em cima daquela situação, a gente teria pago e teria perdido uma grana bem interessante, que faria bastante falta para nós, né? E o outro exemplo, então, é um exemplo, ele é assim um pouco chato, mas ele é bom também, né? Porque foi na época que eu tava com depressão. E é que esse assunto ainda mexe um pouco comigo, né? E aí eu estava sem clareza nenhuma, né? Sem propósito nenhum, eu tava com uma nuvem. Quem já passou por depressão sabe e pode entender o que eu vou falar, né? A gente parece que tem uma nuvem nos olhos, uma nuvem nos ouvidos, uma nuvem no cérebro, a gente fica esquisita. E aí, um dia o meu marido chegou em casa, porque eu queria fugir daquela dor, fugir daquela sensação ruim, porque eu percebia à minha volta tantas bênçãos, tantas coisas lindas que Deus estava me dando, e eu não estava conseguindo ser grata por aquilo, né? E eu me sentindo uma porcaria, eu me sentindo um zero à esquerda, uma péssima em tudo. E aí eu então não tinha clareza de nada. Um dia meu marido chegou em casa, eu tinha arrumado as malas, e ele dizia: "Pra que essas malas?" "Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora." Ele: "Vai pra onde?" "Não sei, eu vou embora. Eu vou pra minha mãe, eu vou pra minha sogra, Daí, né, coitado do meu marido também ficou todo sem ação, né? E ele dizia: "E aí, tá, e daí tu vai fazer o quê?" "Vou trabalhar, vou me sustentar, eu vou..." Ele dizia: "Então os filhos não..." Tentando me trazer a consciência. "Então, as crianças não vão com você." "Ai, então fica com as crianças, eu vou sozinha." Sabe assim, eu tava tão noiada, fora da minha clareza, fora da minha consciência, né? E aí, meu marido falou assim: "Eu vou tomar um banho e quando eu voltar do banho a gente conversa." Gente, parece que foi o banho mais demorado da vida dele, né? Porque pra mim, eu queria pra ontem. Queria o quê? Se eu queria ir embora? Vai então de uma vez, né? Mas o meu marido, acho que foi iluminado, e ele falou assim, quando ele saiu do banho, ele falou assim: "Olha, eu acho que você não tá vendo as coisas com clareza. Eu acho que você tá decidindo algo com pressa, com falta do foco no teu propósito, com falta no piloto automático, né? Empurrando com a barriga e vamos ver isso junto. Vamos analisar essa questão junto. Será que você não está precisando de ajuda de algum profissional nessa área?" E aí foi excelente, porque aí eu comecei a fazer terapia, e aí as nuvens começaram a dissipar, e eu comecei a ver com clareza. Então, trazer para a consciência, ter clareza, né, a questão do propósito, isso é muito sério. E aí, eu quero dizer para vocês, não é só vocês para vocês. Quando vocês verem uma pessoa amada, uma pessoa próxima que tá nesse bolo e vai tomar uma decisão errada, não deixa ela tomar. "Ah, teimosa mesmo, deixa ela que se ferre." Não é assim, gente. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu acredito que a gente precisa ser luz para as outras pessoas também. Senão a gente não estaria aqui, né? Nós somos seres de luz. E por que nós não vamos colocar um pouquinho de luz na vida da outra pessoa? Então, quando você vê que outra pessoa não está com aquela clareza toda, ela está agindo por impulso, por pressa, ela não está olhando, não está planejando, está só
Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Não, não faz isso. Não faz isso. Ajude. Ajude a pessoa a trazer para a consciência, às vezes fazendo uma pergunta. Será que é isso mesmo? Você tem certeza? E aí você vai ver que no final das contas a pessoa vai ficar eternamente grata. Porque ela não estava conseguindo enxergar essa consciência. Então, o primeiro ponto foi ter metas, objetivo de vida, respeitar você em primeiro lugar, os teus valores, os teus sonhos. O segundo ponto sobre o poder da escolha é a importância de trazer para consciência, né? Trazer para clareza, para ter o seu propósito. O terceiro ponto que eu quero falar é você analisar as opções. Toda vez que você tiver tem que decidir, você tem que escolher, coloca várias opções. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, e se der um passo para trás, e se eu for para frente, né? Analisa essas opções, porque cada opção dessas vai ter isso, Valéria, ajudar com carinho, isso mesmo. Cada opção dessas vai ter uma consequência. E aí quando você analisa as opções que você tem e você olha qual delas vai te trazer a consequência mais desejada, porque você já olhou para o teu objetivo, você já se respeitou, você já olhou para o teu propósito, já trouxe para a consciência, você analisa o que pode acontecer, né? Então, por exemplo, uma prova, né? Se você optar pela resposta errada, você pode não passar. Não passar no vestibular, não passar de ano, não tirar a nota que você queria tirar, né? Então, você avalia as experiências anteriores que você teve, você avalia o momento presente, você avalia toda a situação à sua volta. Você já trouxe para a consciência, você já respeitou você em primeiro lugar. Então, analisa o que pode trazer de consequência isso e aí você toma a decisão. Aí você age com força no optar, você age com força no decidir, que é o poder, né, da escolha. Um exemplo bem interessante nisso, eu participei de um curso, uma imersão, onde no primeiro dia a gente estava sentado em roda e aí passava a música e passava-se uma caixinha. E nessa caixinha, e daí, claro, parou em mim, né? E nessa caixinha a gente tinha que escolher ficar com a caixinha ou não. 50% de chance de eu pegar um chocolate e 50% de chance de eu pegar uma pedra, literalmente, gente, era uma pedra deste tamanho que eu ia ter que carregar para os próximos 3 dias de curso. Eu não poderia largar essa pedra. Eu falei, gente do céu, que escolha difícil. Mas eu tinha 50% de chance de ganhar um bombom. Então, assim, coloca na balança, né? Opa, é 50%, mas não ser otimista demais. Opa, mas eu vou ganhar o bombom ou pessimista demais. Teve pessoas que optaram em não ficar com a caixinha. Porque ficaram com tanto medo de arriscar, de dizer assim, eu vou ficar com a pedra o curso inteiro, que será da minha vida? E eu já pensei que se num curso desses a pedra tá ali, é porque ela tem um propósito, né? E aí eu escolhi ficar com a caixinha e adivinha só, peguei a pedra. Que ódio! Mas, gente,
lá pelo final do segundo dia, a pedra foi muito útil em várias dinâmicas. Que aí o pessoal dizia, mas como? Falou, ué, a pedra tá aqui, eu posso usar a pedra para segurar, né? Porque tinha que segurar uma determinada situação. E então assim, opa, a consequência tá ali, mas a gente tem que usar, porque eu decidi. E eu medi, opa, se eu pegar a pedra, ela tem um propósito nessa dinâmica. Então, talvez ela vai me ajudar. Eu olhei as duas alternativas. Se fosse bombom, eu ia me deliciar com bombom, né? Então, eu olhei as duas alternativas, olhei experiências anteriores, olhei rapidamente, né? Porque a gente teve menos de 1 minuto para escolher, né? Mas olhei as opções, não ia ferir a minha clareza do meu propósito, trouxe para a consciência e eu decidi, e no final para mim foi uma experiência muito gostosa. Então sempre avaliem as opções que vocês têm, né? Que nem sempre pode... Claro que se eu tivesse tomado por impulso, sem avaliar as coisas olhando de forma negativa, aquela pedra seria um tropeço para mim. Mas como eu estava olhando de forma positiva e analisei, e aí quando a gente analisa as consequências, e a consequência não é tudo, tipo, escolhi e foi uma pedra, eu escolhi a pedra, então eu vou fazer o melhor com essa pedra, né? Eu quebrei o ovo, então eu vou fazer o melhor que eu posso com esse ovo, né? Então é mais ou menos isso. Faz um omelete, mistura mais algumas coisas, faz um bolo e assim por diante. Tá? Então, esse foi o terceiro ponto que a gente precisa levar em conta, né? Quando você vai decidir, quando você vai escolher entre algo, né? Visto isso, agora nós temos o quarto ponto, que é os riscos envolvidos nesta jornada, nesta escolha. Quando a gente fala em riscos, né, muitas pessoas pensam em risco de vida. Antigamente falava risco de morte, né, mas agora fala em risco de vida. De alguma coisa muito trágica acontecer, de algo muito ruim acontecer, né? E o que eu quero que vocês... pensem aqui o risco de não dar certo, o risco de, sei lá, tropeçar e cair, o risco de alguém rir de você, o risco de você rir de você mesma, o risco de, por exemplo, hoje eu abri a live aqui e corri o risco de talvez não ter ninguém na live, porque 8 da manhã, numa plena terça-feira, o povo deve, né, tá aí dormindo, ou sei lá, fazendo o quê. E aí eu corri o risco, mas eu sabia que eu poderia, assim como eu tô com 5 pessoas na live, eu poderia estar com 0, eu poderia estar com 10. É um risco, né? E não vai fazer mal para a minha vida, né? É isso que a gente tem que levar em conta. A Fabiana falou aqui, ainda acho que a pedra é melhor que o bombom. Olha, claro que foi. Naquele momento a pedra foi fantástica. Porque teve uma parte do momento em que nós dividimos em grupo e cada pessoa do grupo tinha, por exemplo, tinha uma pessoa que estava com os braços amarrados, a outra estava vendada e assim por diante, né? E aí nós tínhamos que nos alimentar. Como que vai fazer? Então eu tinha as 2 mãos livres, porque eu tinha uma pedra, eu estava toda livre, eu só tinha uma pedra. Eu coloquei a pedra no colo e alimentei as pessoas e cortei a carne, enfim. E o pessoal, mas não pode estar com... Não, mas a pedra está aqui no meu colinho, eu não abandonei a minha pedra. Então foi bem didática aquela pedra para mim naquele momento, para analisar muitas situações, né, que estavam acontecendo na minha vida. E nos riscos também, quando a gente olha as opções, né, quando a gente começa a avaliar também os riscos que a gente tem, né, de seguir em frente, de parar. E aí, quando você está indo e você vê que de repente não é bem aquilo, que aquilo ali vai ferir os teus valores, aquilo ali vai te atrasar ou te sabotar os teus sonhos, não é vergonha, não é feio parar e voltar.
Feio, o meu avô dizia que feio é roubar e não conseguir carregar o que a gente roubou, né? Então, a gente, graças a Deus, a honestidade é um dos meus valores, então não sei nem como é isso, né? Mas roubar e não poder carregar, isso é feio. Isso é horroroso, porque o mais difícil tu fez, né? Então, avalia, começou a fazer, viu que o risco era maior do que você tinha previsto, volta e não faz, né? Decide, faz diferente, muda a estratégia, porque a gente não é obrigado a nada, né? Eu penso que quando a gente, na educação dos filhos, na rotina diária, tem muita coisa que envolve risco, né? Então, ter um filho independente envolve riscos. É isso mesmo, olha lá, Valéria. Aperta bastante coraçãozinho aí, né? Se vocês quiserem compartilhar alguma decisão que vocês tiveram que tomar, que vocês usaram um desses 4 pontos, compartilha aí comigo. Vamos trazer à tona aí. E também quiserem mandar um aviãozinho para as amigas, pode mandar. Vou ficar bem agradecida. Porque essa mensagem, eu acredito que... Vocês acreditam que eu sonhei com essa live semana passada? E eu falei, não, acho que eu preciso falar sobre isso, né? O poder que nós mulheres temos e como que essa decisão, ela é importante, né? A gente decide ter filhos, a gente decide casar, a gente decide trabalhar. Antigamente isso era imposto, mas hoje não é mais. Hoje nós decidimos ter uma casa para cuidar. Nós decidimos tudo na nossa vida. Nós decidimos usar roupas apertadas ou roupas mais folgadas. Nós decidimos... Olha quem aparece aqui, ó, que eu acabei de falar. Nós decidimos ter filhos, né? E aí como que a gente vai agora proibir esses filhos de aparecer? Não é? Bom dia. Bom dia, princesa. Ó, dá bom dia pro pessoal ali também. Ó, tá com muita cara de sono. Tá com muita carinha amassada, né? Ó, vai lá assistir um desenho que a mãe já vai fazer o teu Nescau, tá? Só cuidado ali. E aí nós decidimos tudo isso, né? E ninguém pode prender a gente. Claro que se a gente tomar esses cuidados, nesses 4 pontos, de ter claro o nosso objetivo, respeitar nós em primeiro lugar, respeitar nossos sonhos, respeitar nossos valores, ter clareza, trazer para a consciência o nosso propósito, analisar as opções que a gente tem e levar em conta os riscos calculados. Quando a gente leva em conta esses 4 pontos, a gente toma as decisões mais acertadas. A gente traz o poder para a nossa escolha. Porque quando a gente só escolhe por escolher, é uma coisa. Agora, quando a gente traz poder para a nossa escolha, quando a gente traz o agir com força para esse nosso optar, aí sim, aí a gente se torna aquela mulher que a gente sempre sonhou desde criança, né? Pode. E aí o que eu quero contar para vocês é o seguinte. Pronto, só abri aqui uma bolachinha para ela. Desculpa aí, pessoal. E é exatamente isso que eu quero que vocês levem em conta, né? Porque, como eu falei no começo da live, depois que eu entendi que quando a mulher tá feliz, quando a mulher tá leve, quando a mulher se sente bem, se sente produtiva, o lar todo fica produtivo, o lar todo fica leve, fica em paz. Os filhos ficam produtivos na escola, os filhos ficam felizes e leves. O marido fica produtivo e leve na empresa. Tudo, a harmonia, os negócios, tudo fica leve e fica produtivo. Então, por isso que eu decidi ajudar essas mães, essas empreendedoras, para que a gente possa criar um mundo melhor, né? Porque o homem é a cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço. A mulher gira
a mulher, ela precisa ter esse discernimento para apoiar esse marido, para apoiar essas crianças, porque as crianças estão aqui, ó, no nosso coração, nossos bracinhos, e a gente precisa estar o mais poderosa no sentido de consciente, no sentido de saber o que a gente quer da nossa vida, para que a gente possa auxiliar eles nesse ser o porto seguro deles, né? Pode. E aí, o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Questão do risco calculado. Vamos contar a historinha, já que eu tô contando historinha em cada ponto, né? Então, a gente olha tudo à nossa volta, né? A gente olha para o futuro, a gente olha as situações que já ocorreram com a gente vê se alguém já fez isso ou não, né? Para decidir se a gente vai fazer ou não. Pois bem, eu estava num retiro de mulheres, um retiro espiritual, e aí tinha um negócio chamado, uma dinâmica, né? O pulo da fé. O pulo da fé nada mais era do que você escalar um pau. Quem já foi para o interior do interior, antigamente, não sei se ainda existe, os postes de luz eram postes de madeira, e aí era um poste de madeira com umas tabuinhas pregadas assim, tipo escadinha, tchum, 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 tchum. Ele tinha acho que uns 10 metros. Ele tinha de 5 a 7 metros de altura, tá? Eu não tenho, mulher não tem noção de distância. Então, se alguém te cobrar que você não sabe distância, diga: eu sou mulher, eu não tenho obrigação de saber medidas e nem distâncias, né? A olho nu, né? Porque a gente tem naturalmente essa dificuldade. E aí eu olhei para aquele negócio lá, aquela altura toda, e lá em cima, naquele poste, tinha uma prancha. E você tinha que andar nessa prancha e pular lá de cima para alcançar uma gangorra que estava pendurada no alto e não tinha rede embaixo. E aí eu, né, super corajosa, entrei na fila. Falei, eu adoro experiências novas, né? Eu entrei na fila. A única experiência nova que eu nunca... Porque eu sempre pesei as consequências, foram as drogas, né? O resto, de experiência que eu sei que vai me acrescentar, eu sempre fui. E aí eu fiquei, né? Entrei na fila e tal, daí eu comecei a olhar em volta. O coração começou a subir e queria sair pela boca, né? Vocês já passaram alguma coisa assim também? E aí eu lá na fila do tal do pulo da fé... E a mulherada subia até a metade daquele poste lá e descia. E o poste balançava. E lá em cima tinha vento. E eu dizia, meu Deus, só de imaginar meu coração tá acelerando aqui. E aí eu falei assim, caraca. Aí a mulherada subia, andava naquela prancha, se agarrava e tal. E pulava e não conseguia pegar a gangorra, não conseguiam pegar a gangorra. E por que não caía, não se estabacava? Aí eu comecei a ver, tinha cinto de segurança, tinha um rapaz que ficava segurando, e quando a mulher pulava, travava a corda no cinto dele, então não era a força dele que segurava, né? Então a mulher pulava e ficava penduradinha, e ele descia a pessoa até lá embaixo. Aí eu comecei a medir os riscos, eu falei assim, se eu tiver coragem de subir e balançar lá em cima, o medo não for maior, ele tá me segurando pela cordinha, então eu não vou cair, não vou me estabacar. Então o risco de eu morrer era 99,99% zero. E aí, porque poderia arrebentar a corda, poderia cair o poste, poderia tudo, né? Mas como eu sou bem otimista, e aí a mulherada, vai, Eliane, vai, tá. Botei o cinto, subi, lá em cima, a menina, aquilo ali balançava de um jeito, e aí eu segurei, aí eu lembrei da cordinha. Por isso que chama pulo da fé, porque você tem que ter fé em algo maior, fé que algo vai te segurar. Fé que tem algo segurando a tua mão,
no meu caso, me segurando inteira, né? Que era a cordinha. E aí eu peguei na cordinha, respirei fundo e pensei exatamente nisso. Andei até a ponta daquela prancha e falei, fechei os olhos e falei, eu vou pular e vou pegar nessa gangorra. E pulei, com os olhos fechados. Quando eu vi, eu tava segurando com uma mão só na gangorra e balançando e gritando, eufórica, porque eu tinha conquistado algo que, se eu não me engano, foram 2 dentro de 100 e poucas mulheres, 2 ou 3 que conseguiram. Ai, nossa, chegou até a me dar uma emoção gostosa agora de relembrar isso. Mas o que isso tem a ver, Eliane, com tomar decisão? Tem tudo a ver, porque eu podia ter decidido não ir, não viver essa experiência. Eu podia ter decidido achar que o risco era muito grande, né? Que a batedeira no coração ia ser tão grande que eu não ia suportar. E aí eu decidi olhar os riscos e ver que ali eu posso ir. Assim como teve vezes na minha vida que eu avaliei os riscos e falei, não dá, isso aqui não dá para ser. Por exemplo, o risco lá perto da casa dos nossos pais tinha um rio, né? E tinha partes do rio que era fundo. E a gente ia tomar banho de rio no raso. E aí um dia a gente decidiu, vamos pegar a canoa do vovô e vamos dar uma volta no rio. E aí a gente avaliou, eu era a mais velha na época, né? Então a responsabilidade ia ser toda minha. E eu avaliei o risco. Falei, se nós subir, eu e esse bando de criança, numa canoa, a gente não sabe remar. A gente não tem força para remar. E o remo era uma taquara, assim, ó, que você só remava. E se a força do rio nos levar embora? Onde é que nós vamos parar? Mas não era esse só o medo, né? O medo era de apanhar no final, porque nós ia apanhar se a gente fizesse isso, né? Naquela época, o diálogo era uma varinha de marmelo. E a gente respeitava essa varinha, que era uma coisa de louco. E aí a gente pensava, nossa, eu falei, não, esse risco é muito grande. E se a canoa virar? O que nós vamos fazer? Bando de crianças que não sabem nadar. Então o risco foi maior e aí a decisão foi não ir. Claro que naquela época eu não tinha nem a metade da consciência sobre essa força que eu tenho para decidir, essa força no agir da decisão que eu tenho, né? Do optar entre um e outro. Mas hoje eu vejo que a decisão, ela sempre nos move, né? Ela vem para nos mover, ela vem para nos fazer melhores, ela vem, por exemplo, a Heidi é uma pessoa incrível que entrou na minha vida faz meio ano, né, Heidi? E assim, o poder que ela teve quando ela decidiu viver, né, Heidi? Quem acompanha a história dela, o poder que ela teve, né, contra um câncer, quando ela decidiu. E ela avaliou todos os riscos, avaliou as opções, as consequências. Não, mas eu vou fazer o tratamento e eu vou vencer, né? As opções, a força que a Valéria tem quando ela decidiu deixar de ser advogada e ser uma funcionária, como ela ensinou, que a gente não pode falar funcionária pública, né? Do Tribunal da Justiça, e ela ajuda empresas, as pessoas do RH, né? O poder que ela tem com essa escolha dela, né? A Fabiana Teles também está aqui, o poder que ela tem quando ela decidiu ativar a espiritualidade de outras mulheres, né? O poder que ela passa para essas outras mulheres também, né? Quem mais está aqui que tem história para compartilhar? Me conta aí. Deixa eu ver, tem gente... A Cris Fergutz também, quando ela decidiu cuidar da mãe dela, né? Nessa pandemia, a força que ela colocou nessa escolha. E o quanto isso trouxe
para ela, né, de força, e quanto força essa Cris tem para passar pra gente, né. A Helena também, né, uma história linda quando ela decidiu, não, essa vida eu não quero mais, e pegou as 2 filhas, uma embaixo de cada braço, e veio para Curitiba, né? Graças a Deus a gente pôde se conhecer e conviver muito tempo junto, e é uma história linda de superação e tudo mais. Então, o quanto o poder que as nossas escolhas trazem pra gente, né? Isso mesmo, Fábio, a decisão nos deixa mais poderosas, né? A gente né? A Fábio está dizendo aqui que quando a gente decide, é uma força sobrenatural que vem. E tá certíssima. Eu vejo assim, muitas pessoas, muitas mulheres reclamando dos filhos, reclamando do marido, reclamando da situação que tem. A Ju também, ó, a Ju estava escondidinha aí. A Ju também, gente, acompanhe a Ju. A Ju tem uma história também incrível, maravilhosa. Não, trator não, né? Ela é uma caminhoneta, uma Hilux, que ela, quando decide fazer o negócio acontecer, ela faz e acontece, e é lindo, né? No trabalho de organização que ela tem e nos platters que ela faz, né? Tudo muito lindo. Então, assim, eu vejo essas mulheres que reclamam disso, claro, tem que olhar tudo à sua volta, né? Mas quando a gente decide que a gente vai tornar a nossa vida melhor, a gente transforma. E eu posso dizer isso, uma F-250. Né? Isso é mesmo, é uma F-250. E quando a gente... eu posso dizer isso claramente. Quando eu estava em depressão, eu tinha escolha de deixar aquela doença me terminar, me matar, porque eu já estava a ponto disso, né? Porque eu queria me esconder embaixo da cama e ficar o dia inteiro escondidinha lá, mas não dava, né? Porque a cama era box, não tinha como eu me esconder embaixo da cama. E eu depois, que saco, nem até a cama não colabora com a minha vontade de sumir, né? E aí um dia eu olhei, eu tinha um remedinho que eu tomava pra dormir. E aí eu li a bula desse remedinho e falei, caraca, olha o que diz nessa bula. Essa bula, ela tá me dando permissão pra eu tomar uns 3, 4 remedinhos e, né? Eu falei, gente, que é isso, né? E aí o cérebro começou a, né, fazer toda essa volta que eu passei pra vocês hoje, né? Olhar pra mim, olhar pro meu propósito, olhar pros meus sonhos, olhar pros meus valores. E um dos meus valores cristãos diz que se eu tirar a minha vida, eu nunca mais eu não vou ter o direito de ver o Pai, né? Porque eu infringi, eu pequei muito grave contra o Espírito Santo. E aí, falei, peraí, se as coisas aqui estão vindo assim, dessa forma, vamos parar, né? E aí eu decidi então viver. Eu decidi não tomar mais aquele remedinho, eu decidi procurar terapia e eu decidi que eu ia transformar a minha vida. Eu ainda não sabia pra quê, porque eu queria fazer alguma coisa da vida, mas ainda não sabia o quê. E aí, quando a gente toma essa decisão, o mundo manda energias, o mundo manda oportunidades, né? E aí me mandou um terapeuta lindo, maravilhoso, que conseguiu me mexer da forma que precisava mexer comigo. E aí vai mandando, né, oportunidades de conhecer a Ellen, de conhecer essas minhas amigas lindas que estão aqui me apoiando na live, no Empreendedora Praticante. E aí a gente vai tomando posse da nossa vida. Então eu decidi tomar posse da minha vida e a depressão foi indo embora aos pouquinhos, porque eu decidi que eu queria ser aquela Eliane que com
com 15, 16 anos, decidiu que não queria fazer um segundo grau normal, que ela queria mais para a vida dela, que ela sabia que a vida dela não era só fazer um segundo grau e trabalhar numa lojinha ou ser uma doninha de casinha, né? Eu queria mais, eu sabia que a minha vida serviria para muito mais. E hoje eu sei que toda essa experiência serviu para alguma coisa. Na época, só um pouquinho, Elô. Na época eu não entendia por que tudo isso, né? Por que tudo isso comigo? Eu tenho carro bom, uma casa boa, filhos lindos, saudáveis, maravilhosos, marido incrível. Por que tudo isso comigo? E hoje eu entendo por quê. Porque eu vou saber ajudar outras mulheres que estão passando por isso ou que estão botando o pé nesse momento ruim e ajudar, né? Não como psicóloga, né? Porque eu não sou uma, mas eu gostaria de ser, né? Quem sabe ainda tem essa oportunidade de fazer um curso, alguma coisa relacionada a isso, né? Mas o poder que a gente tem de escolher, né? Viver. Então escolha viver e escolha observando esses 4 pontos que a gente trouxe na live hoje, que você vai ver que suas escolhas vão ser muito mais abençoadas do que já são. E você vai conseguir impactar outras pessoas, impactar a sua vida e ter essa leveza, essa paz que você precisa ter. Vamos ver o que a Cris escreveu aqui. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo. Através das nossas escolhas, saímos do modo automático, programado pelo externo, e acessamos o que somos no poder infinito e abundante do Criador. Nossa, isso aí tá perfeito, né? Tá perfeito. Fala, meu anjinho. A TV não quer funcionar. Gente, a minha filha está com um problema incrivelmente incrível, que a TV não quer funcionar. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz quando a TV não quer funcionar, né? A gente faz funcionar, né, Elô? Então vai lá que a mãe já vai. Gente, vocês acreditam que o Instagram hoje me deixou falar 1h02 já? Então vai lá que a mãe vai finalizar com as amigas aqui e daí já ajuda você. Sim, depois eu faço um titi para você também. Né? Então escolha. Escolho fazer psicologia? Então eu tô pensando nisso, Heidi. Porque essa questão da mente, do poder que a gente tem, né? É incrível, eu me apaixono, né? Por tudo isso. Gente, me digam aí, essa live foi como? Aproveitar aí que vocês, pela audiência, pela paciência, vocês gostaram do tema, do poder da escolha? Contem pra mim. Valeu a pena eu escolher abrir a live hoje e falar sobre essa questão da ação, do agir, da força que tem esse nosso agir em relação a trazer escolhas mais respeitosas com a nossa vida, escolhas mais conscientes, escolhas prevendo as opções que nós temos e prevendo os riscos. Né? Com amigas lindas é sempre mais gostoso, né? Bem esclarecedor. Você é muito mais do que uma profissional na área da saúde mental. Você é um ser humano na integralidade, transbordando o seu melhor. Ai, Cris, eu sempre faço o meu melhor, né? Sempre busco o que eu posso melhorar, onde que eu posso melhorar. E antigamente eu tinha essa questão, né? Eu tinha que ser profissional, eu tinha que ter um certificado, eu tinha que... mas o maior certificado que eu acho que eu posso ter é a minha certidão de nascimento, né? O meu RG, que diz que eu sou a Eliane Prado, né? Eu acho que esse é o maior certificado que eu posso ter, dizer que eu tô viva, né? Ai, que mais? É porque você é demais, o Insta não consegue te derrubar. Ai, gente, chorar não pode. Pode, né? Pode. Mas é muita emoção, né, ter vocês aqui. Amei o tema, suas histórias são lindas. Com certeza você vai ajudar muitas pessoas. Que delícia mesmo. Esse momento, encontro com... Nossa, ter vocês aqui, mulherada, foi, assim, incrível, né?
Bem isso, bem isso. Gente, deliciosas, como diz a Ellen, deliciosas. Muito obrigada por vocês abrilhantarem essa manhã. E me digam aí se foi melhor fazer pela manhã ou se é melhor fazer às 2 da tarde. Estou experimentando horários, porque a partir de agora, toda terça-feira, eu quero poder abrir aqui esse canal de bate-papo e trazer um tema relevante, né, para nós mulheres, nós mães, né? A Cris é mãe de uma idosa, né, Cris? E, né, a gente que cuida de outras pessoas, a gente que cuida, mãe, na verdade, é uma palavra com sentido tão grande, né? Então a gente não cuida só dos filhos paridos, né? A gente cuida dos filhos que a vida nos dá, das filhas dos amigos, né? Da casa, dos maridos, do marido, né? E, enfim, né? É muito bom, né? A gente cuida da mãe, a gente cuida do pai, a gente cuida dos avós, das irmãs, das cunhadas, enfim, né? Ai, ai, muito bom esse momento, passar tempo com mulheres poderosas, sim, sim. Eu acredito que quando a gente tá junto de pessoas que vibram, como do meu filho, na mesma vibe, que a gente empodera, nos empodera e empodera quem está com a gente, né? Então, brigadão, brigadão, brigadão. Beijo no coração. Que vocês tenham um excelente dia. Quiserem sugerir temas para as próximas lives, podem sugerir. Zelar o próximo, né? Mãe é uma zeladora. Bem isso, bem isso, bem isso. Então, é por isso que eu escolhi esse cuidado com as mães empreendedoras, né? Porque se você olhar por aí, só tem assunto ou só para mãe com os filhos, ou só para empreendedora com seus negócios, e as empreendedoras e mães que conciliam os dois. Como é que faz? Como é que faz para ser produtiva como empreendedora? Como é que faz para ser produtiva como mãe e aquela filharada e aquilo lá tudo junto? Então, as mães empreendedoras precisam ter o seu lugar, precisam ter o seu cuidado também. E é esse meu propósito, ajudar essas mães que empreendem ou essas empreendedoras que são mães, esse tema que se mistura, né? Beijo no coração, meninas lindas, mulheres maravilhosas do meu coração. E que essa mensagem do poder da escolha vá para muitas mulheres que precisam, né? Beijo, até a próxima. Beijo, 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 tchau!